assunto da hora, mas só para citar. Sim. Porque às vezes a gente fica incomodado com os questionamentos do Tribunal de Contas, mas esses questionamentos nos faz pensar também em como a gente pode melhorar. E foi num desses questionamentos que a gente foi buscar como fazer essa recomposição de aprendizagem para todos os alunos. Porque a gente pensa naquele que não sabe, que tem dificuldade. E aquele que sabe? E que tem o direito e a mesma oportunidade. Então, com certeza. A gente fez algo assim, trabalhando com as dificuldades, mas também trabalhando, pensando assim no avanço dos demais, o aprofundamento dos demais alunos. A inclusão para todos. Exatamente. Né? A inclusão para todos. A inclusão não só para crianças laudadas ou com crianças que estejam com dificuldade na aprendizagem, mas a fixação de conteúdo daquele que está tranquilo em relação à aprendizagem, né? É verdade. É o que a gente sempre comenta aqui, dona Sônia. A inclusão hoje, ela está bem rotulada em questão de laudos, né? TEA, enfim. Mas e as crianças dentro do outro contexto também? Cadê a inclusão para todos? Essa é a mais difícil. Não é? Porque eu não tenho um diagnóstico, mas eu tenho que olhar para ele. E ele não pode ficar ali no cantinho sem ser visto. Todos dentro da escola precisam ser vistos. Os laudados e aqueles que não têm laudo. Nossa. E dentro do que não... desses que não têm laudos, inclusive aqueles que são alunos que a gente vê um grande potencial e que às vezes a gente não busca esse desenvolvimento nesse potencial. A gente precisa fazer com que eles também avancem. Sim. Então é nesse, como vocês disseram, é pensar no em todo. Em todos, né? E dentro da escola é uma diversidade muito grande. A gente não faz mais tudo do mesmo jeito, né? A gente não trata todos iguais. Cada criança é única, né? A gente costuma dizer aqui que então o professor, né, a gestão, a escola tem que ter esse olhar único também. E hoje você falar que você precisa tratar antes falava-se que tinha que tratar todo mundo igualmente, agora a gente tem que tratar de forma diferente, não se trata todo mundo igual. E isso causou uma estranheza dentro da escola, porque como assim? Eu não vou tratar todo mundo igual? É um nutriente, equidade. Exatamente. Né? Cada um é um. Eu sempre lembro, em questão de equidade, aquela imagem dos caixotes. Dos caixotes. Né? E as pessoas com diferentes tamanhos, mas os caixotes pequeno que todos ficam dentro da mesma altura para enxergar um jogo de futebol. Então, isso é a equidade e é a inclusão para todos. Não é só uma imagem, né? Mas isso me fixa muito quando eu penso em questão de equidade. E quando a gente fala em investimento, como vocês falaram no início, o investimento tem que ser para todos. Porque o investimento dentro da escola, você pensar na escola como um todo, você promove a equidade. Se você pensar só em vamos pensar assim, em algumas caixinhas, você não chega a lugar nenhum. E é aí que tá o assunto gestão, gente, né? A gestão é isso. Então, para quem está por detrás dos bastidores e das câmeras, que sabe, né, aonde pega, aonde o bicho pega, vamos falar a verdade? Porque, né, os professores, eles estão ali na sala de aula, são importantes, né? A gente valoriza muito, são, né, os protagonistas, a gente costuma falar aqui na editora, né? Sou professora, né? A Castrícia tem a clínica, tem seu atendimento, então a gente vivencia isso, mas a gente depende de uma gestão por detrás, né? Então, assim, como que a secretaria, né, faz para garantir que esses investimentos cheguem até as escolas? Então, a gente parte de um planejamento, mas antes do planejamento eu preciso ter o diagnóstico da rede. Eu preciso saber onde eu estou e onde eu quero chegar. E a partir daí a gente vê onde estão os gargalos que nós precisamos investir. Então, quando a gente começou, a gente percebeu assim, a própria valorização do professor é o investimento. Porque se nós não investirmos na valorização deles, na formação continuada desses profissionais, na questão de infraestrutura dentro da escola, você fazer com que o espaço seja adequado ao aprendizado, a gente não consegue ter uma educação de qualidade.
Então, às vezes a gente fala assim, vou investir, mas eu vou fazer o que naquela escola? Aquela escola é de ensino integral. A outra é parcial. Cada uma tem a sua especificidade. Às vezes não dá para fazer a mesma coisa nas duas escolas, nas três. Então a gente parte do planejamento. E a partir desse planejamento, alinhado ao diagnóstico da rede que a gente tem, ao Plano Municipal de Educação, aí a gente começa a ver em que onde nós vamos investir, como. Sim. Fala investimento, as pessoas já pensam no tijolo só, né? Ou no dinheiro, né? Ou no aumento de salário. Ou só em salário. Então tem que ter um equilíbrio, né? Tem. Investir em pessoas também, Investir em pessoas é muito importante. E o que eu posso dizer, não sei se talvez a gente fale mais pra frente, mas como está aqui, nesses 5 anos, não adianta só investir. A gente tem que ter um momento do monitoramento. Deu certo? Não deu certo? Qual é a rota? Vamos mudar? Vamos continuar? Então, é o planejamento dessa rede toda e o monitoramento. Sim. Isso para usufruir de maneira inteligente e constante, Sim. porque também o investimento acontece, mas e aí, foi eficaz, né? Tá utilizando, tá? E a gente tem que ter o bom senso de falar, não deu certo? Então vamos parar. Sim. Tá? Não é porque nós colocamos algo inovador que a gente tem que manter esse algo inovador. Então, a gente precisa também ter... Estamos indo no caminho? Se não, volta, vamos começar de novo, vamos mudar a rota. A rota, exatamente.